Amém? Pegue a sua garrafa com água. Se você trouxe algo que representa a sua família, um álbum de fotografia, uma peça de roupa, separe nas tuas mãos, porque depois de um momento como esse, nós vamos agora pedir a Deus pela nossa família. Amém? Hoje é dia 2 de novembro, dia de finado, dia que muitas pessoas estão agora no cemitério, e os meus sentimentos, amém? Meu sentimento por essa mãe, por esse pai, esse avô, esse irmão, esse primo, esse parente, esse vizinho, que hoje está aí no cemitério, sentindo ali um momento que possa trazer a ela um pouco de paz, da saudade que tem daquele familiar. Sabe, quando eu pertencia ao outro ministério, eles me ensinavam a olhar para esse momento como um momento de desprezo, que nós deveríamos se preocupar só com os vivos. Usava aquela passagem que Jesus falou com o seu discípulo: deixe que os mortos cuidem dos seus mortos. Então, a gente nesse período, a gente se preocupava somente com os vivos. A gente até ia, ou nós íamos, no cemitério para evangelizar os vivos, para falar de Jesus para os vivos. Amém? No momento de dor, tem uma palavra de conforto, uma palavra do céu, é muito bom. Mas não podemos desrespeitar o sentimento, a dor daquela pessoa por aquele familiar que foi enterrado ali. Então, para as pessoas que ali foram enterradas, se fazem pouco caso, ou caso nenhum, não se importa. Mas aproveita aquele momento da dor da pessoa ali para entregar o evangelho, uma palavra para ela. Amém? Isso é válido, porque se você vai levar o reino de Deus para dentro de alguém, isso é válido. Amém? Isso é magnífico. Porém, não podemos desprezar o sentimento que aquela pessoa tem por aquele familiar que ali foi enterrado. Às vezes foi um pai, foi uma mãe, foi um avô, foi uma avó. Às vezes foi um amigo, que foi mais amigo, irmão, do que o próprio irmão. Como várias vezes eu chegava até uma pessoa e dizia: é parente? Dizia: não, é um amigo, mas era muito meu amigo. Devemos ter compaixão pelo sentimento das pessoas. Amém? Devemos ter compaixão. Então, nesse momento, tem muitas mães, pais, avós, que nesse momento que nós estamos aqui nos fortalecendo no Espírito de Deus, eles estão velando seus filhos, estão velando um pai, uma mãe, um avô, estão velando alguém, estão enterrando alguém. Neste momento as pessoas estão lá porque ainda tem muita saudade, tem muito apego por aquele pai, pelaquela mãe, pelaquele filho que ali foi enterrado, que talvez teve uma morte simples, como por exemplo a minha avó. Se aprontou toda durante a noite, fez todo o ritual que ela fazia, fez a oração dela, botou a túnicazinha dela, que ela gostava de dormir com uma túnicazinha dela, e ela deitou e foi dormir. E quando foi pela manhã, nós chegamos lá, ela tinha partido, com um sorriso estampado no rosto, porque ela era uma senhora de Deus. Você está entendendo? E a gente sente falta. De vez em quando a gente lembra das brincadeiras dela,
Quando ela falar, ô seus negrinhos, vou pegar vocês. Você está entendendo? Isso não é ruim, você ter lembrança de alguém que partiu. Amém? O que você não pode ficar é apegado a essas lembranças e desapegar a Deus. Deu para entender? Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas nunca esqueça daqueles que partiram. Amém? Tem uma frase que, se eu não me engano, é da Igreja Católica, de um santo, um padre, chamado São Francisco, que ele diz assim: vou para o Pai, mas não esquecerei daqueles que amei na terra. Então, assim como aqueles que partem não esquecem de nós, nós também não temos que esquecer deles. Amém? Se ensinaram isso para vocês, como ensinaram para mim, pega isso e joga fora esse ensinamento. Joga no lixo, tá bom? Joga no lixo. Em primeiro lugar na vida de vocês tem que estar Deus, acima de todas as coisas. Em segunda, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas nunca esqueça daqueles que esteve do teu lado e que partiram. Amém? Deu para entender? Então, levante o céu. Se você está aqui, ou você que nos acompanha, perdeu um familiar, meus sentimentos. Amém? Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos o Senhor agora a peça de roupa de um familiar que está precisando de oração, o álbum de fotografia da família, aonde há ali, meu Pai, pessoas precisando de cura, de libertação, de livramento, pessoas, meu Pai, que têm sido castigadas o tempo todo pelas ações do inimigo, de Satanás, pessoas, meu Pai, que estão com depressão, crise de ansiedade, esquizofrenia, pessoas que estão passando por um processo espiritual maligno que está destruindo a vida desta pessoa. Eu dou uma ordem em nome de Jesus: abandona esse corpo doença, abandona este corpo enfermidade, abandona este corpo espírito de enfermidade que coloca a depressão, que coloca a crise de ansiedade, a esquizofrenia nesta pessoa, que coloca o desejo dessa pessoa desistir da vida. Em nome de Jesus, saia daí agora, e que este familiar seja livre de todo o mal. Pai, conforte agora o coração daqueles que choram por um familiar que se foi, por um pai, por uma mãe, por um filho, porque é triste a dor da perda. Dói, meu Pai, a perda de um familiar, de um filho, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de alguém que a gente tanto ama, seja um amigo, um vizinho. É triste, meu Pai, a dor da partida de alguém. E é tão triste e tão doloroso que quando teu filho estava na cruz, e quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, o Senhor chorou. Então, se o Senhor chorou pela morte do teu filho, o Senhor sendo Deus, o Senhor chorou. Então imagina nós, meu Pai, que somos fracos. Imagina nós que temos sentimentos de amor, de apego. Imagina nós, meu Pai, quando nós perdemos um familiar que amamos. E hoje, meu Pai, é celebrado o dia daqueles que
partiram. Então que o Senhor trate, refrigere o coração, a alma de cada familiar que ficou aqui, que está aqui. Em nome do Senhor Jesus. E que aqueles que partiram possam estar em bom lugar diante de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Água. Receba o poder do céu. E quando essa pessoa tomar de Ti, que ela venha a ser livre de toda doença, de toda enfermidade, da esquizofrenia, da depressão, das crises de ansiedade, dos problemas de saúde. Seja ela renovada e transformada pelo poder de Deus. E se ela fizer uso dessa água, se ela usar a sua fé como familiar, como alguém doente na sua casa, que o milagre aconteça. Que aonde esta água tocar, meu Pai, que o milagre do Senhor venha acontecer na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Tome da água com fé. Graças a Deus. Amém. Use sempre a sua fé. Pode sentar, pessoal. Use sempre a sua fé. Nunca deixe de usar a sua fé. Amém? Há pessoas que criticam o uso da fé, porque ela acha que as pessoas vão se apegar mais a objetos, as pessoas vão se apegar mais a um elemento de fé do que se apegar a Deus. Então elas condenam que a gente não sabe uma água abençoar a vida da pessoa. Elas condenam tudo que é feito para que a pessoa possa usar a sua fé. Mas olha, no passado, tanto os profetas como discípulos, como o próprio Jesus, ele também usou objetos e elementos para aflorar a fé da pessoa. Você vê, quando as pessoas iam até Paulo, e Paulo não podia ir à casa daquela pessoa, ele então dava ali para a pessoa o seu lenço, o seu avental. E a pessoa pegava com fé, era um lenço, era um avental. Mas as pessoas pegavam com tanta fé, que quando ela chegasse em casa, a cura ia acontecer, ela levava. E a Bíblia afirma categoricamente que quando a pessoa chegava em casa com aquele lenço, o doente ficava curado. Amém? Quando a pessoa chegava em casa com aquele avental, o doente ficava curado. A Bíblia diz que até os espíritos malignos saíam da pessoa, saíam da casa dela. Então, quando eu vejo isso, eu só penso uma coisa: o único ser que não quer ver você usar a sua fé através de um elemento espiritual é o diabo. Porque se for ele que está colocando a doença, ele vai ter que sair. Se for ele que está lá criando contenda na tua casa, desunião, briga na família, quando você chega com uma água na sua família, ele vai ter que sair. Porque o poder de Deus foi invocado para, através desta água, o mal sair. E ele vai ter que sair. Você está entendendo? A Bíblia diz que as pessoas levavam as pessoas que eram doentes para ver se pelo menos a sombra dos apóstolos, olha só, a sombra dos apóstolos,
Quando eles estivessem passando, que a sombra pudesse tocar naquele doente. A sombra. E a Bíblia diz que a sombra tocava e os doentes eram curados. Olha que maravilha. A Bíblia diz que em um determinado momento uma terra era muito boa. O lugar era bom demais. Só que a água daquele lugar, daquele rio, ela era amarga. Então eles chamaram o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chegou ali e eles, olha, aqui é muito bom, essa terra é muito boa. Aqui dá para a gente prosperar, arrebentar, mas porém, a água aqui é amarga. Aí, em vez de Eliseu orar, estender as mãos para o rio e dizer: Senhor, que esta água se torne boa para este povo, que ela deixe de ser amarga. Não. Eliseu olhou e falou assim: olha, vem cá, filho, vai lá, traz um prato, põe nele sal. Aí eu fico imaginando a cabeça do pessoal, a gente chama o profeta aqui para fazer uma oração. O profeta manda pegar um prato com sal, o que esse cara vai fazer? Aí a Bíblia diz que Eliseu pegou um prato com sal, jogou no rio, e as águas que eram amargas ficaram boas. Ou seja, uso da fé. Isso não quer dizer que é para você se agarrar a isso e esquecer de Deus. Porque se você fizer isso, você vai estar pecando. Você vai estar colocando isso acima de Deus. Talvez seja esse o medo que as pessoas têm aí fora. Mas se ela não sabe explicar, como eu estou explicando para vocês, então ela prefere não usar do que ensinar o povo a usar a fé. Você vê, hoje aqui eu não vou pegar o testemunho para não tomar muito tempo da reunião, mas depois eu vou pegar. Nós temos aqui, por exemplo, a dona Samara, que estava com uma mãe no hospital. Ela vai fazer uma cirurgia na perna, de repente teve que fazer também na outra perna, e ela usou a fé. E a mãe hoje? A mãe está recuperando. Está bem, está recuperando. Temos aqui a dona Ana, que o irmão dela é mais velho. É mais velho? Acima dela. Não é o mais velho, é o acima dela. Estava enfermo no hospital, entre a vida e a morte, entubado, só estava respirando para a parede. Ela ficou sabendo, usou a fé, foi lá visitar, usou a fé. Aí saiu daquele estado, foi para a enfermaria, aí daqui a pouco deu um problema de novo, aí voltou outra vez. Ela falou: voltou outra vez, ele está arrependido em nome de Jesus. Falei com ela, não veio a oportunidade, já fala de Jesus para ele se converter. Ela voltou lá, conversou, usou a fé. Falei: leva água, leva óleo, passa lá. Ficou bem, já está em casa. Já está em casa. A dona Aparecida, a mãe do Carlos, estava no hospital também, estava mal. Já está melhor, está bem? Já chegou em casa também? Não, ela estava, por causa que ela estava fazendo a alimentação da comida, porque ela estava passando, aí ela estava fazendo isso mesmo, mas para vir para casa. Aí, já está lá só aguardando para vir embora para casa. Então, quem não quer que você use a sua fé é o diabo. Porque sabe que quando você ficar só vendo as coisas acontecer e ficar quietinho ali só vendo, ele vai continuar deitando e rolando, destruindo a família, destruindo a saúde, destruindo tudo. Então não deixe de usar a sua fé. Amém? Amém? Deu para entender, sim ou não? Pega a sua Bíblia. E
E abra sua Bíblia lá no livro de Josué. Hoje a gente encerra aquele estudo que nós começamos, que é o quanto o pecado traz problema para a nossa vida, amém? O pecado nos afasta de Deus e traz sérios problemas para a nossa vida. Então, para recapitular, Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8. Amém? Josué, capítulo 8, versículo 1. Tá? Aí, novamente, eu vou recomendar a vocês fazer toda a leitura em casa depois, tá? Para você ter um entendimento muito bom, porque se formos ler tudo, nós vamos ficar aqui até a noite, amém? Amém. Quem quer ficar aqui até a noite? Amém, glória a Deus, estou na fé. Amém? Então, vamos lá, vamos recapitular. Nós começamos esse estudo quando Moisés chegou ao fim da sua missão. E qual era a missão de Moisés? Levar o povo à terra prometida. Aí Moisés veio a falecer. E agora, Josué seria o seu sucessor, porque ele era o seu auxiliar. Junto com ele, Caleb, também o braço direito ali de Moisés. Eram os dois homens valentes de guerra de Moisés. Então, quando Moisés morre, o povo começa a cobrar. E agora? Nem entramos na terra prometida, ainda temos que vencer 2 exércitos. Como que vamos lá se não temos Moisés? Porque Deus falava com Moisés. Toda a orientação que nós recebíamos para vencer as guerras que até aqui nós batalhamos, que nós lutamos, era Deus que dava a Moisés a coordenada. Era Deus que dava a direção. E nós íamos e vencíamos. Agora Moisés morreu, Deus vai falar com quem? Você já parou para pensar isso a respeito de você na sua casa? Você já parou para pensar isso a respeito de você na sua casa? Se você viesse a falecer hoje, Deus vai falar com quem na tua casa? Para continuar cuidando da sua família. É por isso que você tem que falar de Jesus dentro da sua casa. Amém, pessoal? Para que ali dentro você possa ganhar uma aula para Jesus, 2 aulas para Jesus, e fazer ali um discípulo para continuar a missão. Fazer ali um auxiliar para continuar a missão. Como, por exemplo, a nossa irmã Aparecida. Tem ali um discípulo dela. Se amanhã ou depois ela perecer, a discípula está ali, para continuar levando a missão. Amém? Amém? Está dando para entender? Então, Josué agora está prostrado, triste com a morte do tio e também triste por não saber o que fazer. Por não saber o que fazer. Aí, o que vai acontecer? Deus veio, lembra disso? Chega a Josué, pega na mão dele, levanta ele, dá uma palavra de força para ele e fala: olha, quem vai liderar esse povo agora é você, Josué. Você que vai ter que levar esse povo para que a promessa seja cumprida. Eu prometi para o seu tio, para Moisés. Moisés se foi, agora é contigo. Agora é contigo. Foi o título da mensagem, da primeira mensagem. Agora é contigo. Amém? Então Josué se levantou, reuniu o povo, santificou o povo e foi para a batalha. E aí indo para a batalha,
ele venceu a batalha ou perdeu a batalha em Jericó? Ele venceu. Por que ele venceu? Porque Deus falou com ele: Josué, fale deste livro, lembra disso? Fale deste livro, guarda os meus mandamentos, lembra disso? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E se você fizer tudo isso que eu estou dizendo, você vai ficar bem, vocês vão ser abençoados. Então eles praticaram. Aí foram lutar com Jericó. Jericó veio a ruína. Eles venceram. Após vencer Jericó, Deus havia dito antes que eles não deveriam levar nada de Jericó para dentro do seu arraial. Mas teve lá um homem, aí foi a mensagem na semana passada, teve um homem chamado Acã, juntamente com seus filhos e outros, que fizeram o quê? Pegaram os despojos, pegaram o ouro, pegaram veste, pegaram tudo que ali estava, esconderam, levaram para dentro do arraial. Ou seja, desobedeceram a Deus. Então nós falamos semana passada que a desobediência desagrada a Deus. A desobediência leva-nos ao pecado. E o pecado traz consequências seríssimas para a nossa vida. Semana passada nós falamos isso, sim ou não? E uma das consequências é a derrota. Aí por isso que muitos não vencem o problema que está lá na família. Por isso que muitos não vencem o problema espiritual que está passando. Por isso que muitos não vencem o problema no trabalho, o problema na empresa. Lembra disso? Por quê? Porque estão na igreja, mas não estão andando em obediência com Deus. Está andando no pecado. E aí, por estar andando no pecado, Deus não anda com ela. Ela acha que pelo fato dela estar na igreja, Deus está com ela. Mas Deus não anda com quem anda no pecado. E aí nós falamos a respeito do copo com água, lembra? Foi quarta-feira, sexta-feira. Se eu pegar a água aqui limpinha, no copo limpinho, né, para você tiver sede, você vai tomar água, sim ou não? Mas se você está com sede e pede água, pega esse copo sujo, cheio com a água aqui toda amarela, suja, e eu dou para você, você vai tomar? Você vai continuar com sede, né? Então, não, eu preciso ficar com sede. Água suja, não vou beber essa água suja. Deus é a mesma coisa. Se o teu interior estiver sujo, estiver no pecado, ele não vai habitar dentro de você. Então o povo foi lutar, depois de vencer Jericó, com o povo de Ai, com o exército de Ai, com o rei de Ai. E lá eles tiveram uma surpresa. Por quê? Primeiro porque eles subestimaram o povo. Lembra disso? Por que eles subestimaram o povo, pastor? Porque eles foram enviados, Josué enviou uns espias para ir lá dar uma olhada, sondar o exército inimigo. Chegando lá, eles olharam assim: olha, Deus está conosco. O que nós vencemos em Jericó, isso aqui não chega nem perto. Então eles subestimaram o povo, para começar, o exército inimigo, e achando que estava cheio de Deus, achando que Deus estava com ele, mas Deus não estava com eles, porque eles estavam em pecado. Então eles foram para uma batalha sem Deus, porque estavam em pecado, porque desobedeceram a Deus, e além disso ainda subestimaram o exército inimigo. Eu disse: não subestime os seus inimigos, foi o título da mensagem passada. Não subestime os seus inimigos. Amém? E aí eu falei que muitas das vezes a pessoa está passando por problemas espirituais, mas ela está vivendo uma vida fora da presença de Deus, uma vida de pecado,
E ela quer lutar contra os problemas espirituais, sendo que ela está sozinha. Não subestime os seus inimigos, seus problemas. Amém? Deu para entender? Então eu fiz para você até aqui um resumo do que a gente veio fazendo nessas 2 semanas. Esses 2 domingos. Hoje é o terceiro e último. Amém? 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 Agora, você vai ver a diferença. Porque eles foram lutar com o povo. Aí os espias falaram assim, desculpe. Falaram para Josué assim, Josué, nós fomos lá, olhamos a terra, olhamos lá, vimos que o povo lá, ó, você pode mandar aí 2.000 homens, 3.000 homens, que a gente passa por cima deles fácil. Aí Josué foi e mandou 3.000 homens. Foram para lá, tomaram uma coça, botaram as lanças no meio das costas e vieram e disseram, Josué, perdemos a batalha. Aí o que Josué fez? Josué vai a Deus e fala, Senhor, o Senhor nos fez subir, nos fez ir lá, lutar com o exército inimigo, para que nós perdêssemos, para que nós venhamos a ser vergonha, envergonhar o teu nome. O que eu falo agora para esse povo? Aí foi o que eu disse para vocês. A pessoa está errada, a pessoa está no pecado, a pessoa está no engano, está fazendo tudo errado, mas quando ela não vence os seus problemas, ela culpa quem? A Deus, sendo que o problema está nela. Você está entendendo? O problema está nela e ela está culpando a Deus. Então Deus vai chegar para Josué e falar, Josué, olha só, rapaz, eu falei que não era para ninguém pegar nada lá em Jericó, e eles pegaram. O povo está em pecado. Eu não estou com vocês, eu não fui com vocês nessa batalha, porque eu não ando com pecador. Deus não anda com pecador, esquece isso. Deus é justo. Ele ama o pecador, mas ele não anda com o pecador. Entenda isso. Então o povo foi para uma batalha sem Deus, subestimando seus inimigos e em pecado. Perderam a batalha e voltaram para casa. E quando chega lá, vão clamar a Deus e tentar transferir a culpa deles em Deus. Então Deus avisa o que aconteceu. Josué vai lá, reúne o povo e busca saber aonde é que estavam esses despojos. Encontra esse homem Acã, que depois vai ser apedrejado, eles, filhos, etc. Pronto, fechamos a mensagem passada. Amém? Agora Josué vai voltar a lutar com Ai, porque ele precisa passar por Ai para chegar à terra prometida. Amém? Vamos lá. Josué capítulo 8. Podemos? Josué capítulo 8. Versículo 1. Fica muito atento, porque eu não vou ler tudo, eu vou pular e você vai fazer a leitura completa em casa. Amém, pessoal? Diz assim: diz o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha, que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Olha para o pastor. Agora é Deus que está prometendo. Quando eles foram, eles nem consultaram a Deus. Agora é Deus que fala para Josué: Josué, olha só, toma todo o povo. Os espias, quando foram para lá, falaram que Josué podia levar 2.000, 3.000 pessoas e estava tranquilo. Deus mandou tomar e todo o povo. Então a estratégia de Deus para a sua vida vai ser sempre melhor do que a sua estratégia para você. Entenda isso. A estratégia de Deus, quando você coloca a sua mão, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus,
O que Deus tem para fazer na sua vida é melhor do que o que você pensa em fazer. Porque se você fizer com a sua própria força, com o seu próprio pensamento, sem consultar a Ele, sem buscar a Ele, sem colocar Ele na direção, vai dar errado. Vai dar errado. Então, bota sempre Deus na direção. Mas para Ele ir, você tem que estar em santidade com Ele. Então Ele manda tomar todo o povo. Vamos lá. Farás a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30 o quê? 30.000 homens. Olha, pastor, olha a diferença da direção do homem e da direção de Deus. Os homens, os espias, mandaram Josué subir com 2.000 a 3.000 homens. Estava tudo resolvido. Agora Deus, que é sabedor de todas as coisas, fala: meu filho, pega 30.000 homens. Todo o povo. E lá você vai preparar uma emboscada para eles. Ó, Deus dando toda a orientação para eles vencer os inimigos. Então Josué se levantou e a toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos porei em emboscado contra a cidade. Por trás dela não vos distancieis muito da cidade, e todos estáis em alerta. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem, como antes, ou seja, como aconteceu antes contra nós, fugiremos adiante deles e deixamos-nos, pois, sair atrás de nós, até que o tiramos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós, como antes fizeram. Fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomarás a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas nossas mãos. Olha para o pastor. Conseguiu entender? Olha a estratégia que Deus deu. Faz uma emboscada, Josué. Você vai colocar homens ao redor. Aí depois você vem com outros homens. Vai bater na porta. Nós vamos pegar vocês. Quando eles saírem, vocês saem correndo. E eles vão vir com todo o seu exército atrás de vocês. Quando eles vierem atrás de vocês, o povo que está ao redor entra dentro da cidade e toma a cidade. Olha a estratégia de Deus. Isso é violento. Isso é forte demais. Olha o que Deus faz para te abençoar, para te ajudar, para cumprir as promessas dele na tua vida. Ele cria até estratégia. Ele te dá visão. Ele faz você alcançar aquilo que você jamais vai conseguir sozinho. Olha a estratégia de Deus. E assim, pessoal, o povo, o exército de Israel venceu Ai, destruiu Ai. Depois você vai fazer a leitura completa em casa. Amém? Agora, olha o versículo 21 comigo. Olha aí. Vendo
Josué a todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens. Ou seja, os homens que foram atrás deles, eles voltaram e feriram a todos. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram de tal sorte que nenhum deles sobreviveu e nem escapou. Escapou ninguém. Escapou ninguém. Se você deixar Deus agir na sua vida, se você não ficar deixando que a sua vontade venha agir por você, tenha certeza de uma coisa: você vai vencer. Não importa o problema, não importa o problema, você vai vencer. Mas você tem que deixar Deus trabalhar por você. Você tem que deixar Deus te dar toda a estratégia. Aí, deu para entender, pessoal? Então, o que nós aprendemos aqui? Que em pecado, nós andamos sem Deus. E tendo uma aliança, nós andamos com Deus. Agora é você que decide: andar com Deus ou andar sem Deus. Fui bem claro? Deu para você entender? Quando eles foram para a batalha, achando que estavam com Deus, e fazendo a sua própria vontade, seus próprios pensamentos, suas próprias estratégias, deu tudo errado. Mas quando eles descobrem o erro, consertam o erro, se acertam com Deus, então agora Deus vai com eles para a batalha. Deus dá estratégia para eles vencerem a batalha. Deus faz eles ganhar a batalha. Amém? Versículo 30. É o que muitos não fazem. Versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não mandejar instrumento de ferro, sobre ele oferecerão holocausto ao Senhor e apresentarão ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já esteve ali escrito antes dos filhos de Israel. Todo o Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerazim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois deu toda a palavra da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara. Ou seja, o que foi ordenado por Moisés, eles não mudaram nada. Eles fizeram exatamente o que Moisés havia deixado escrito na lei. Amém? Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara,
que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e para os meninos, para os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém? Fizeram uma renovação da aliança com Deus. Renovaram suas alianças. Amém? Às vezes, nós temos que parar, nos examinar e ver, peraí, como é que eu estou andando com Deus? E aí, se eu descubro que eu estou andando fora da linha, então eu devo me arrepender, me acertar e fazer uma nova aliança com Deus, renovar a minha aliança com Deus. Muitos crentes hoje sofrem porque caiu no automático, viver a vida dele achando que tem uma aliança com Deus, sendo que ele já quebrou a aliança dele com Deus há muito tempo. E aí vive sofrendo e não sabe por que está sofrendo. Porque Deus já não está com ele. Amém? Então, não se aparte, não se afaste desta palavra. Medite nela, dia e noite. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga firme, seguindo os mandamentos que aqui estão escritos. Porque nesses mandamentos também estão a bênção e a maldição. A bênção para quem anda firme com Deus, e a maldição para quem anda torto com Deus. Deu para entender? Para que nós não viemos cair nos mesmos erros do povo do passado. O povo errava o tempo todo com o Senhor, e toda vez que erraram, fracassaram. Toda vez que pecaram, o Senhor se afastou deles. E nós não queremos, meu Pai, errar contigo. Nós não queremos andar longe do Senhor. Nós não queremos perder a tua presença. Nós queremos estar firme na rocha, na fé. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos por esses 3 domingos. Esses 3 domingos que o Senhor falou conosco e nos ensinou. No próximo domingo, meu Pai, nós falaremos a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que não se prostraram diante de um rei perverso, que quiseram tirar a sua vida. 3 homens que não quiseram se curvar diante de uma imagem, diante de uma estátua, para adorar. O que levantou a fúria de Nabucodonosor e os condenou à fornalha ardente. Então, meu Pai, o Senhor já vai preparando o coração dos seus filhos para ouvir essa mensagem. Que o Senhor já vai preparando o teu servo para entregar esta mensagem, e que todos venham ser abençoados por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Cante esta canção. Ainda existe vida. Ainda existe vida, mesmo diante das lutas, dos problemas, dos inimigos. Não acabou, espalharam por aí, que já terminou. Se enganaram, se enganaram, se enganaram. A história do respeito. Terminou. Aleluia.
e dê força todos os dias a esta pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Estende a mão em direção à tua casa agora. Meu Deus, envia anjos do Senhor na casa desta pessoa agora, na casa desta mulher, na casa deste homem. Envia, meu Pai, anjos de guerra, anjos de luz, e venha destruir todas as amarras, todas as algemas, toda a cadeia, toda estratégia que o diabo tem lançado sobre esta família. Pai, eu entrego cada familiar desta pessoa em tuas mãos. Que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa livrá-los de todo mal. Eu apresento ao Senhor essas pessoas, meu Pai, esses irmãos que nos acompanham nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e eu entrego a família deles em tuas mãos. Que os anjos do Senhor acampem agora na casa deles, para nos livrar de toda cilada do diabo. Se alguém precisar de cura, que seja curado agora em nome de Jesus. Se alguém precisa de um livramento espiritual, que o Senhor venha livrá-los. Mas eu entrego, meu Pai, nas mãos poderosas do Senhor, toda a família desta pessoa, como também na vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, amém. Você que nos acompanhou no YouTube, no Facebook, até agora, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, até o próximo domingo. Ficam em paz, ficam com Deus. Amém?